Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou dar continuidade naquela mensagem onde o título é Três Estratégias do Diabo para impedir que o povo cresça, prospere, avance e progrida. E por que o diabo usa dessas estratégias? Para que o povo não venha se multiplicar e crescer. Porque ele sabe que o povo de Deus tem a unção e tem o potencial de Deus para crescer e prosperar, para se multiplicar. O próprio Faraó reconheceu isso, dizendo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E ele usou a primeira estratégia, que está no vídeo anterior, que foi a escravidão, a aflição, fazendo o povo servir com dureza, para que eles se distraíssem e não multiplicassem. E esse povo foi muito oprimido, mas quanto mais esse povo era oprimido, mais eles cresciam, porque eles tinham ânimo. Depois você assiste o primeiro vídeo, sensacional, algo glorioso de Deus para nós. Agora nós vamos ver a segunda estratégia do diabo para impedir o povo de Deus de crescer e se multiplicar. Diz o versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Irmãos, essas duas parteiras, chamada Puá e Sifrá, foram uma bênção no meio do povo de Deus. Elas ajudaram muitos recém-nascidos a vir ao mundo. Muitos filhos de Deus, sementes dos benditos de Deus. O que dá a entender que elas eram bem conhecidas e eram líderes das parteiras. Eram famosas pelo trabalho que elas exerciam e faziam, ajudando a trazer crianças ao mundo, trazendo herança do Senhor ao mundo. E como consequência, o povo de Deus crescia e se multiplicava. E elas faziam parte desse crescimento, desse aumento. Como o faraó não conseguiu impedir o avanço e o crescimento e a multiplicação do povo de Deus, no primeiro vídeo eu relato isto, ele vai usar de outra estratégia, que é procurar as parteiras, Sifrá e Puá, que estavam à frente daquele projeto, daquele trabalho lindo, da multiplicação, do crescimento do povo de Deus. Ele fala isso, versículo 16, capítulo 1, versículo 16, agora de Êxodo. Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filho, então viva. Faraó sabia que Sifrá e Puá, aquelas parteiras, sempre ajudavam as mulheres a darem à luz. Então ele já foi direto nelas. Não sei, a Bíblia não fala, não relata, se ele as ameaçou para que cumprisse aquela ordem, ou se ele daria uma recompensa a elas por aquele feito. E nós podemos ver que isso aqui era uma ordem direta do rei, para que, se nascessem meninos, eles fossem mortos, mas as meninas deixariam viver. A intenção dele era que o povo de Deus não viesse a ter um exército de homens. Olha que interessante isso. Hoje nós podemos ver muita gente sendo atacada na sua masculinidade. O diabo faz de tudo para enfraquecer os homens. O homem, por exemplo, é o cabeça do lar. Irmãos, nós sabemos que as crianças são ensinadas no caminho do Senhor.
porque essa é a vontade de Deus. Sabemos que tem aqueles que não conhecem ainda a palavra, mas tem pais que procuram dar uma boa educação e que as crianças são o futuro do país, daquela sociedade. Ainda mais se for um povo educado pelo Senhor. Porque eles vão influenciar gerações, eles vão influenciar lugares, ambientes. O inimigo não quer isso. Porque se isso acontecer, vai haver multiplicação. Porque o nome de Jesus será anunciado, o evangelho será pregado. E o inimigo não quer que isso aconteça. E aí ele usa Faraó e fala: mate as crianças quando nascerem, se forem homens, mas as mulheres você pode poupá-la. Que ordem maligna, que lei maligna e satânica. A Bíblia diz que há leis que são injustas. Muitas das vezes acontece a mesma coisa conosco. Para que a gente deixe de falar de Cristo, para que a gente deixe de falar no nome do Senhor. O inimigo não quer que a igreja do Senhor prospere e cresça. O inimigo não quer que haja mais conversões, libertação. Imagine uma pessoa se convertendo na sua família, ela vai orar e interceder pela sua família, pela sua parentela, ela vai influenciar a sua própria casa. E também onde estiver, seja no trabalho, ela vai anunciar Jesus. E como consequência isso vai ter multiplicação, isso vai ter crescimento. E o inimigo não deseja que isso aconteça. O inimigo não se contenta. Ele não fica feliz em ver isto. Então, muitas das vezes, o inimigo vai usar pessoas, autoridades, para trazerem leis, para querer impedir esse crescimento. E nós sabemos que essas leis já existem há muitos anos. Quantas das vezes os apóstolos foram proibidos de pregar o evangelho? Quantas vezes eles foram presos, ameaçados? Mas eles diziam: antes obedecer a Deus do que aos homens. E isso tem acontecido até nos dias de hoje. Tem leis que são injustas. Quando aqueles homens, movidos de inveja, chegaram diante do rei e pediram para ele fazer uma lei durante um mês para que nenhuma pessoa viesse orar a qualquer Deus ou a qualquer homem durante um mês, a não ser ao rei. Porque eles queriam que Daniel sofresse as consequências, porque eles sabiam que Daniel tinha um espírito excelente, ele era diferente. Ele progredia, ele crescia lá no palácio, ele prosperava. Então o inimigo criou essa lei. Só que Daniel continuou orando e não temeu, mesmo quando ouviu essa lei injusta. Ele não temeu, ele buscou a Deus. Foi lançado na cova dos leões, mas Deus o guardou, o protegeu. Como aquela outra lei injusta que foi feita diante do povo, dizendo: olha, aqui está a estátua de ouro, vocês vão se prostrar diante dela. E sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo, mas não obedecer e não temer o mandamento do rei. Por isso que houve na fornalha de fogo um quarto homem, uma quarta pessoa que os protegeu, os guardou. E eles sempre cresciam depois de uma cova de leões, depois de uma fornalha de fogo. Pode perceber, eles sempre prosperavam. Porque eles conheciam a lei, não adorar a imagem, não se prostrar diante de uma imagem, diante de homem algum. E aqui as parteiras não obedeceram ao rei, sabe por quê? O mandamento diz: não matarás. Elas preferiram obedecer a Deus do que o faraó. Por isso que elas foram recompensadas. Olha o que diz a palavra. Então o rei do Egito chamou as parteiras. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? O rei ficou furioso. Por que vocês não me obedeceram?
Por que vocês salvaram essas crianças? Por que vocês foram rebeldes? O rei ficou furioso. Irmãos, tem gente de Deus de verdade, tem gente que não negocia os seus princípios. Tem gente que prefere sofrer as consequências do que fazer algo errado e desobedecer principalmente a Deus e a sua palavra. Ainda mais uma lei que é para fazer o mal. Ainda mais uma lei que é para prejudicar alguém. Ainda mais matá-la. Elas não obedeceram. E Deus deu sabedoria a elas para responder ao rei. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz dos filhos antes que a parteira venha a elas. Elas usaram de sabedoria, dizendo, não, quando a gente vai lá para ajudar no parto, elas são fortes, cheias de saúde. E quando a gente vai, elas já tinham dado à luz. Palavra de sabedoria. E glória a Deus por isso. Tem muita gente fiel a Deus e aos seus mandamentos. Quantas vidas não foram salvas através de Cifrá e Puá? Talvez nomes que você nunca ouviu, mas que está na Bíblia. Imagine que coisa linda e gloriosa. Não sei quanto tempo, ou quanto meses durou, ou anos, que depois que elas ouviram essa lei, eu não sei quanto tempo e quantas crianças nasceram nesse tempo. Mas o povo se multiplicou e cresceu. Por isso não tema certas leis. Não fique com medo. Fique na palavra, tema a Deus, obedeça a palavra, você vai crescer, você vai prosperar, você vai progredir. Mais vidas serão salvas. Em nome de Jesus. O inimigo pode usar alguém do mesmo ambiente, do mesmo lugar, do mesmo povo, da mesma congregação, da mesma família, da mesma instituição, para fazer com que você viva aquela lei que eles falaram, que é contra as escrituras, que é contra a palavra. Mas fica firme nos mandamentos e Deus vai te dar livramento. Deus vai te dar sabedoria, porque elas não foram punidas pelo faraó. Nada aconteceu com elas por ter obedecido a Deus. Não fique com medo. Deus vai te proteger de qualquer punição maligna e satânica. Em nome de Jesus. O homem pode estar numa posição muito alta, mas não temas. Se você honrar o mandamento, honrar a palavra. E diz a palavra de Deus, portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Deus fez bem as parteiras, Deus honrou as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu. Faraó, o inimigo, não conseguiu impedir o crescimento, a multiplicação, por causa da fidelidade dessas mulheres. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Deus honrou aquelas parteiras que temeram a Deus, estabeleceu casas a ela, quer dizer, deu famílias a ela. A família delas também cresceram e se multiplicaram. O inimigo não quer que você cresça, que você se multiplique, que você progrida, que você vença. Ele vai usar de estratégias para tentar te impedir. Mas guarda o mandamento, fique na palavra. Você não vai ser punido. Deus não vai permitir. E além disso, Deus vai te honrar. Porque você ajudou, porque você estendeu as mãos, você ajudou outras pessoas. Ele não vai se esquecer de você. Em nome de Jesus. Guarda essa palavra. Daqui a pouco eu vou trazer a terceira estratégia que o inimigo faz
para tentar impedir que o povo cresça. Fica firme. Deus te abençoe em nome de Jesus.